Nossa reflexão hoje à noite está em cima de um personagem um tanto mediano, um homem que pouco se projetou, mas que fez um excelente trabalho. E para congregar os nossos pensamentos ao redor da vida deste homem, já que nós vamos abordar vários textos, a nossa palavra é temática e não expositiva hoje à noite. Eu queria que você se voltasse para Josué 24:15. Quantos tem o texto santo hoje à noite? Lá em cima, muito bem, André. Josué 24:15, um texto que muitos sabem decor. O suprassumo do que ele diz nessa palavra, este versículo é: vocês façam o que vocês bem entenderem. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham que destino vocês querem. O Josué havia congregado o povo, E ele disse: bom, estou me despedindo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão seguir os próprios pensamentos, os deuses desta terra? O que é que vocês vão resolver? Quanto a mim e a minha casa, nós vamos adorar o Senhor. E isso aí fecha a vida desse homem. Que o Senhor nos dê a graça hoje à noite de receber uma palavra para os nossos corações. Pai querido, fala conosco hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Talvez você se considere uma pessoa mediana, e isso se aplica de muitas formas e maneiras. Talvez no seu período escolar, você não foi o melhor aluno da classe. Talvez nos esportes, você não se destacou, você não foi o campeão. Você foi ali no meio, no meião, entre as garotas. Talvez você não tenha sido a Miss, a mais bonita de todas no colégio. Hoje, talvez no seu trabalho, você é um funcionário mediano. Você não é o top na sua empresa. Enfim, talvez você se considere uma pessoa regular. Não é o pior, mas também não é o melhor. Então esta palavra é para você. Se este é o seu caso, esta palavra é para você. Josué seria o arquétipo do camarada mediano. Ele jaz à sombra de Moisés. Moisés é o máximo, é a figura exemplar, é o arquétipo, é a ilustração maior do servo. A Bíblia diz que depois que Moisés faleceu, nunca se levantou ninguém em Israel como Moisés. Então, Josué está ali à sombra. Quem é Josué? Josué, cujo nome original era Oséias, teve o seu nome mudado por Moisés, que ao invés de chamá-lo Oséias, que quer dizer salvação, este é o significado do nome do nosso pastor Oséias, ele chamou Josué, mudando para Josué. Yahweh é a salvação, o Senhor é a salvação. Números 13:16. Números 13:16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Oséias, filho de Num, que Moisés chamou Josué. A gente vê aí o quão sob o comando de Moisés Josué estava. Lembra da autoridade de Jesus que disse: tu não vais mais te chamar Cefas, tu vais te chamar Pedro.
Isso denota autoridade. E é comum essa mudança de nome na Bíblia. Eu e você teremos um novo nome, diz em Apocalipse, quando chegarmos ali no céu, dado pelo Senhor. Então a gente nota a posição inferior de Josué diante de Moisés e naquele exército ali de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Josué não tinha nenhum cargo de autoridade, como por exemplo Arão e Ur, que detinham grande poder no meio do povo. A gente pode utilizar como exemplo a subida de Josué a Horebe em Êxodo 24, Êxodo 24, 12 a 14, os que estão acompanhando, Êxodo 24, 12 a 14, lemos ali o seguinte: disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse Moisés às autoridades: esperem-nos aqui, esperem a mim e Josué, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Então ele sobe ao monte. Então é esse tipo de pessoa, é um ajudante, é um serviçal aos pés de Moisés. Mas uma coisa que se destaca, e a gente vê na vida deste homem, é o apego a Deus, o amor ao Senhor desde cedo, a piedade, o temor do Senhor. Vemos sinais de piedade, por exemplo, em Êxodo 33, 11, Josué começa a servir ao Senhor desde cedo. Lemos em Êxodo 33, 11, um exemplo dessa piedade, desse apego a Deus. Diz nesse texto, Êxodo 33, 11, que Deus se comunicava com Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, não se apartava da tenda. Que coisa linda, né? Às vezes a gente passa despercebido por esses detalhes. Josué ficava sempre na tenda. A tenda era o local de encontro com Deus, mesmo quando Moisés ia embora. Então a gente vê esse sinal de simpatia, de amor, de apego ao Senhor na vida deste servo do Senhor. Outros exemplos podem ser mostrados para que a gente veja o caráter, o tipo de pessoa que este homem era. Muitos anos depois, já dentro da terra prometida, em Josué 8, dá uma olhada, Josué 8:30. Josué 8:30, essa piedade, essa busca por Deus na vida de Josué. Diz em Josué 8:30, então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele, o altar, ofereceram holocaustos ao Senhor e ofereceram ofertas pacíficas. Uma marca de Abraão, aqui está vendo que Josué preparou um altar para o Senhor. Uma diferença entre, por exemplo, Abraão e Ló, é que Abraão sempre estava construindo altares para o Senhor. Ló, em momento nenhum, constrói nada, está só atrás de coisa desse mundo, coisa passageira. E a gente vê em Josué esse mesmo desejo de construir altar
para o Senhor, para sacrificar. Hoje, o altar é o nosso coração. Hoje o altar do Senhor não é mais de pedra, mas é nos nossos corações, amém? Então é esse tipo de homem que era Josué. Ainda mais, para que a gente entenda um pouco do caráter, da personalidade e da vida dele, se nós considerarmos que Josué foi um estrategista militar, a gente vê que Moisés passa o comando para ele logo, embora continue à frente do povo. Quem vai para a batalha com os amalequitas é Josué. Moisés fica com o braço estendido, vocês lembram? E e Arão fica segurando, mas quem está lá no campo de batalha é Josué. Para que a gente entenda isso aí, é possível que Josué, antes de ter saído do Egito, tenha sido treinado como soldado profissional. De onde eu estou tirando isso? A arqueologia nos dá conta de que estrangeiros eram contratados para o exército egípcio. E é possível que, assim como os exércitos de Roma contratavam muitos germanos, muitos alemães para engrossarem as fileiras de Roma, é muito possível que os egípcios também contratassem estrangeiros para suprir as forças, e Josué então teria sido treinado no exército egípcio. Com base em quê? Porque no primeiro engajamento bélico de Israel, Êxodo 17, 8 em diante, Moisés, como eu falei, comissionou Josué, o jovem capitão, que fosse adiante das forças. Êxodo 17, 8 em diante. Então veio Amaleque, uma nação, os amalequitas, e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão subiram em cima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel avançava. Quando, porém, ele baixava, Amaleque avançava. Então, quem estava lá no campo de batalha era justamente o jovem Josué. A tarefa deste servo mediano era organizar aquele bando de escravos em um exército. Imagina que um escravo não tem habilidade nenhuma com arma. E então a tarefa do capitão Josué era treiná-los. E ele fez com maestria, isso no aspecto tático, bélico. Mas mais interessante é a fé de Josué, a sua confiança em Deus. Josué é mandado com mais 11 para espiarem a terra. Em um episódio muito conhecido nosso, quando eles retornam de espiar a terra, apenas 2, Caleb, seu colega, e Josué, dizem boas coisas. Os outros 10 dizem: não adianta nem tentar, nós já perdemos. Nós somos como gafanhotos pequeninos, os homens são grandes e fortes. E Josué e Caleb, diz o texto, rasgaram as suas vestes. É uma forma de protesto cultural da época. Seria o equivalente a hoje eu me descabelar, se tivesse eu cabelo, né? Se desesperar, alguém que puxa, é o que eles fizeram, rasgaram as suas vestes. Número 14, e falaram a todo o povo, dizendo: a terra, diz Josué e Caleb, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Verso 9, o Senhor é conosco, não temais. Deu uma palavra de ânimo, de fé, de confiança em Deus. Contrário à esmagadora maioria dos colegas espias que foram com. A consequência disso é que o povo foi proibido de entrar na terra prometida por causa da incredulidade e desobediência.
Somente Calebe e Josué tiveram permissão de toda aquela geração a entrar na terra. Por que razão? Porque eles tiveram fé, eles confiaram no Senhor. E sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Você pode vir para a igreja, mas se você não confiar em Deus, é impossível agradar a Deus. Você pode entregar o dízimo todo mês, mas se você não confiar em Deus, é impossível agradar a Deus. Você pode ser um homem ou uma mulher piedosos, você pode trabalhar ardentemente, ser um voluntário, você pode ser um pastor, como eu, você pode ser um diácono, mas se você não tiver confiança, se você não depositar sua confiança em Deus, você não pode agradá-lo. E a fé, a confiança necessariamente envolve risco. Onde não há risco, não é preciso fé. A tua fé, presta atenção aqui, a tua fé só é testada se houver um risco real. Se não houver um risco real, em uma dada situação, a tua fé não está sendo testada. A tua fé só é testada quando o teu oponente é maior do que tu. Quando tu tens uma notícia, olha, câncer. Quando algo, tu estás debaixo da ameaça de perder o emprego, a ameaça é real. Nesse momento, para que haja fé, necessariamente a ameaça precisa ser real. E os inimigos eram uma ameaça tremenda. Diz o relato que os muros eram enormes, e os homens, os refidins, eram homens altos e grandes. E disseram os espias: nós somos pequeninos diante deles, não há possibilidade de vencermos humanamente no braço. Mas Josué e Calebe: vamos que o Senhor vai conosco, o Senhor vai conosco, que a gente pode vencê-los. Assim você e eu, as nossas batalhas, por maiores que sejam, se o Senhor estiver contigo, você vai vencer. Por mais que a situação seja difícil, por mais que a prova seja uma prova de meter medo, o teste seja um teste um tanto amedrontador, se o Senhor for contigo, tu pode vencer. E é o que Josué mostrou ser, um homem de fé. Josué foi comissionado a ocupar a liderança após o falecimento de Moisés, tornando-se assim o novo pastor de Israel. Ele recebeu autoridade divina, e aqui é uma consequência que a gente vai ver já já, muito importante. Ele recebeu a autoridade divina de Moisés. Diz Números 27, 20: põe sobre ele, Josué, a tua autoridade, Deus falando a Moisés, num sonho, em uma visão, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, ele assume o novo posto. Depois de assumir, Números 21 e 23, apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim perante o Senhor, segundo a sua palavra. Entrarão os filhos de Israel e sairão, conforme a ordem de Josué. Qual é a implicação disso aqui? Ele recebeu, ele foi comissionado. É que ele não foi atrás de cargo, ele não foi atrás da posição. Há um princípio aqui muito importante. Você e eu não devemos brigar por posição. Você e eu, que somos servos do Senhor, não devemos estar lutando por posição. Se ela vier ao nosso encontro, devemos assumi-la, claro. Você tem uma situação no seu trabalho, que é colocado um cargo, por exemplo, que você possa assumir, e você tem as qualificações, você se candidata, mas você não deve usar de subterfúgio, você não deve tentar pisar no oponente, não, está nas mãos de Deus. Aquilo que é meu, Deus vai me dar. Faz sentido, meus irmãos?
Você não é para estar lutando por este posto, aquele posto, aquela posição. Não. O Senhor vai dar a você aquilo que é seu. Não é uma questão de você não almejar coisas maiores. A Bíblia diz que nós devemos ser cabeça e não cauda, está em Deuteronômio, mas não à custa de colocar os outros para baixo. Não, o que é meu, o Senhor vai me dar. O meu ministério será dado pelo Senhor. O Senhor é contigo e Ele vai te levantar como levantou Josué. Mas Josué não é infalível. Josué não é infalível, graças a Deus, né? Eu e você somos falíveis. Josué também era falível. Vocês lembram o que aconteceu no episódio com os gibeonitas, em Josué capítulo 9? Josué capítulo 9, a campanha ia indo muito bem, as conquistas estavam acontecendo de forma triunfante, e Josué com o povo ia ganhando batalha após batalha. Quando os gibeonitas da terra ficam sabendo que os israelitas estavam ganhando todas, eles então fazem um estratagema e se vestem de roupas velhas, para que vocês continuem ouvindo a minha voz. Se vestem de roupas velhas, e aí então vêm com pães mofados, e se apresentam diante de Josué e diz: nós não somos daqui, enganando, faz uma aliança conosco. E Josué então, sem consultar o Senhor, faz uma aliança com aquele povo. Está no capítulo 9 de Josué. E ele é severamente repreendido porque fez isso. O que é que isso me ensina? O que é que isso te ensina? Que mesmo um servo do Senhor, piedoso, que ama o Senhor, pode cometer erros. Por isso Jesus disse: vigiai e orai. Não apenas vigiai e orai, mas vigiai e orai sempre, eu adicionaria. Paulo diz que é para a gente orar sem cessar. Ele não orou, caiu. Você e eu podemos também falhar, se não estivermos vigilantes, orando e buscando a orientação do Senhor sempre. Quando o final da vida de Josué se aproximava, para consolidar os longos anos de liderança, ele convocou uma assembleia com representantes de todo o povo de Israel e apresentou um solene discurso, lembrando todo o povo do que Deus havia feito, por intermédio de Moisés primeiro e depois por intermédio desse. E ali renovou a aliança e disse as célebres palavras que nós abrimos a nossa reflexão. O que é que vocês vão escolher para vocês? Para mim e para minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E que carreira linda de um homem mediano. Este livro e esta personalidade toca muito no meu coração, porque eu tive uma experiência semelhante a essa. Eu era subgerente em uma empresa, e foi-me dado a oportunidade da gerência. E eu me considerava, na época e até hoje, muito menos inteligente do que a pessoa que estava exercendo a gerência. E Josué foi fruto de grande encorajamento para mim. Eu pensei assim: ora, se Josué, tão pequeno, pôde exercer uma grande liderança com sucesso, embora sem enormes brilhantismos, mas foi um líder de sucesso, embora mediano, eu também posso. E eu transformei o banheiro da gerência na paradisio no meu altar. Quando a coisa apertava, eu ia para trás e me ajoelhava: Senhor, me dirige, me orienta, que eu não sei o que fazer, me orienta aqui, Pai, me ajuda, me orienta. Me ajoelhei N vezes naquele banheiro por trás do meu gabinete, e o Senhor me ajudou, me abençoou
E eu tive muito sucesso, não porque eu era inteligente, não, porque o Senhor foi comigo, o Senhor me ajudou, o Senhor pode te ajudar também. Tu és um homem, tu te consideras uma pessoa mediana, tu te consideras alguém, digamos, dentro daquela normalidade, o Senhor pode fazer grandes coisas contigo. Eu era gago e hoje falo para vocês, isso é extraordinário. Continuo, aprendi a dominar, aprendi a conviver com a gaguice. O Senhor tem me feito pastor para falar com muita gente, isso é um milagre do Senhor. O Senhor usa gente pequenina para fazer grandes coisas, amém? Tu és pequeno, o Senhor quer agir através da tua vida, o Senhor quer fazer grandes coisas através de ti, o Senhor quer te usar para honra, glória e louvor dele mesmo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e te use por louvor da sua glória, amém.